a nossa próxima questãozinha de hoje, galera. A questãozinha da Academia da Força Aérea. Galera, a questão da AFA diz o seguinte: a distância focal da elipse x² mais 16y² é igual a 4 é... E aí eu tenho aquelas 4 opções ali. Uma questão de cônicas, galera. Uma questão super tranquila, né? Esse assunto é bem legal. Eu particularmente gosto bastante, né? Bora lá. Então ele me deu essa equaçãozinha aqui de uma cônica, né? Na verdade, essa cônica é uma elipse. Ele, inclusive, já fala aqui, né? A distância focal da elipse e tal. Você lembra o que é uma elipse? Não lembra, não? Vem aqui comigo. Olha para cá. Fazer um resumo super rápido aqui, galera. Não vou dar uma aula sobre a elipse, não. Vamos falar rapidinho aqui, tá? O que é uma elipse? Ela é considerado o que a gente chama de cônica. O que é uma cônica? Quando você tem um cone, você faz um corte no cone e aí você pega aquela linha, aquela figura que foi gerada ali, ela é chamada de cônica. Por exemplo, se eu pego um cone e faço um corte paralelo à base do cone, um cone reto, né? Lógico, faço um corte paralelo à base do cone, essa figura que vai ser gerada aqui vai ser uma circunferência, tá? Então, se eu faço um corte paralelo, eu gero aqui essa linha que vai ser uma circunferência. Mas se eu fizer, ao invés de um corte paralelo à base do cone reto, fizer um corte oblíquo, aí sim eu vou gerar uma figura aqui que a gente vai chamar de elipse. O que é elipse? Assim, a grosso modo, é como se você tivesse uma circunferência e você achatasse essa circunferência. É uma circunferência achatada, ou na horizontal ou na vertical. Tá? Então essa figura ela é chamada de elipse. Tem um formato assim, gente, tá vendo? Coloquei uma horizontal aqui para você. Tá? O que é importante você conhecer sobre elipse? Né? Quando a gente coloca uma elipse no plano cartesiano, né, a gente consegue identificar alguns elementos aqui da nossa elipse. O primeiro elemento aqui é o centro dela, que vai ter uma coordenada em x e uma coordenada em y, que a gente vai chamar de x0 e y0. E além disso, tem vários outros elementos. Nós temos aqui o foco, né, que é chamada de distância focal. Nós temos os vértices aqui, né, que a gente costuma chamar de A1, A2, B1 e B2. Né? A distância do centro até esse vértice aqui, a gente costuma representar pela letra A. Então, pode ser qualquer letra, tá? Mas as letras que geralmente você vai encontrar por aí. Essa distância aqui a gente chama de A, tá vendo? Para cá e para lá. A distância do centro até esse outro vértice aqui, a gente chama de B, né? Aqui no eixo Y, tá? Então você tem B aqui, você tem B aqui. A distância de um foco a outro, a gente chama de distância focal, né? A distância do centro até um foco, a gente chama de C. E a distância do centro até outro foco, a gente chama de C também. Então, é importante que você conheça esses elementos principais aqui. O que é que eu tenho aqui? O eixo maior, que no caso é essa distância daqui a aqui. Se eu chamei aqui de A1 e aqui A2, a distância de A1 e A2. Esse aqui é o nosso eixo menor, a distância de B1 até B2. Né? A distância, o eixo maior vale 2A, percebeu? Porque se essa distância aqui vale A aqui também, o eixo maior tem o tamanho total de 2A. E o eixo menor tem o tamanho total de 2B. Percebeu? Temos a nossa distância focal, que é a distância de um foco ao outro. Se eu chamei aqui de C e aqui de C, a distância focal a gente chama de 2C, ok? Temos aqui o nosso centro, né, que é o ponto x0 e y0, e temos uma relação entre esses elementos aqui, A, B e C. Que relação é essa? O próprio teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu escolho um ponto qualquer aleatório da minha elipse, por exemplo aqui, essa distância daqui a aqui, ela também vai ser considerada como A. E aqui vai valer B e aqui vai valer C. Então, já que isso acontece, a gente pode achar aqui qualquer um desses elementos via teorema de Pitágoras, ok? Tranquilo até aí? Veja que a distância focal tem a ver com C, tá vendo? É o dobro do C. Em geral, a gente acha eixo maior, acha eixo menor, joga no teorema de Pitágoras, acha o C, e aí, em seguida, a gente vai lá e acha a nossa distância focal. Galera, a elipse, assim como qualquer outra cônica, né, ela obedece a uma lei, ok? Não vou demonstrar isso aqui, mas a lei da nossa elipse é essa aqui, ó. X menos x0 ao quadrado sobre A2, mais y menos y0 ao quadrado sobre B2 é igual a 1. Aqui eu tenho um caso específico para quando o centro está sobre a origem. Essa de cima aqui é para quando o centro está fora da origem, e essa de baixo aqui é para quando o centro está na origem. Na verdade, é a mesma equação.
Se você substituir aqui pelo ponto 0 e 0, né, vai ficar só o x ao quadrado e o y ao quadrado vai virar essa equaçãozinha de baixo aqui. Tá? Então, quando o centro está na origem, ela fica um pouco mais tranquila, tá? Mas todas as duas são bem light para a gente. Tá? Então, vamos voltar aqui com a nossa questão. Na verdade, ali eu vou usar essa aqui de baixo, deixa eu fixar essa aqui. Veja o seguinte, por que eu fixei essa? Que eu já estou percebendo que ela está num formatinho parecido com aquela ali, ok? Isto é, o centro dessa elipse está na origem. Se não tivesse na origem, eu ia ter um termo de x elevado a 1 aqui e um termo de y elevado a 1 aqui também. Como não tem, eu já foquei nesse segundo caso aí, onde o centro da elipse está sobre a origem. O mestre Ivan apareceu na área aí, Jansen. Ivan Mendes aparecendo na área aí. Mestre, segura aí um pouquinho que já está acabando. Bora lá, galera. Então, o que eu preciso fazer? Para achar a distância focal, eu vou precisar achar o C, ok? Que é aquela distância que a gente viu ainda há pouco na nossa figura, né? Então, eu preciso trazer essa equação para que ela fique nesse formato, porque nesse formato eu identifico o A e o B, e aí eu vou lá e calculo o C. Então, vamos lá. Eu preciso colocar a minha equação nesse formato aqui. Vamos jogar ela para ali, Jansen? Para ficar mais pertinho aqui. Veja que nesse formato, o único termo independente que eu tenho aqui é 1, mas aqui é 4. Então, eu preciso fazer o 4 virar 1. Como é que eu faço o 4 virar 1? Dividindo toda a minha equação por 4. Aí já vai virar 1. Eu quero fazer ela ficar naquele formato da outra. Quando eu divido por 4, eu tenho que dividir esse cara por 4, esse cara por 4, esse cara por 4. Aí eu vou ter x ao quadrado sobre 4, ok? Aqui, ó, vai cortar o 16 com 4, 16 por 4 vai dar 4, né? Vai ficar 4y ao quadrado igual a 1. Opa! Já começou a ficar no formato que eu gosto. Agora eu só preciso dar uma mexida do lado de lá, porque eu percebo que tem um denominador aqui que é o a ao quadrado. Nesse caso aqui está fácil de visualizar que vale 4, mas o b ao quadrado não está aparecendo nada aqui embaixo. Então eu vou dar uma manipuladinha nisso aqui. Eu vou colocar assim, ó, x ao quadrado sobre 4. Eu preciso fazer aparecer um denominador aqui. O que eu vou fazer? E aqui em cima tem que ser 1, né? 1y ao quadrado, tá vendo? E 1x ao quadrado. Aqui já está ok, mas aqui tem o 4. Então, ao invés de multiplicar por 4, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir pelo inverso de 4. Isto é, eu vou colocar y ao quadrado dividido por 1/4. Gente, olha para cá. Essas duas coisas aqui são iguais, porque dividir por 4, ó, se eu multiplicar pelo inverso da segunda, o 4 volta lá para cima. Por que eu fiz isso? Para exatamente ficar desse formato aqui, ó, nesse formatinho aqui bem bonitinho. Isso é igual a 1, ok? Agora que está nesse formato, fica fácil identificar quem é o A, porque A ao quadrado é igual a 4. E muito fácil também identificar o B, porque B ao quadrado é igual a 1/4, ok? Bora lá? Então, vamos achar o A e o B aqui. Gente, se o A ao quadrado vale 4, quer dizer que o A vale 2, ok? Na verdade, quando a gente resolve uma equação, passa o quadrado para lá, vai na forma de mais ou menos, né? Seria mais ou menos 2, né? O que isso quer dizer? Que tem 2 unidades para a esquerda e 2 unidades para a direita do nosso centro. É basicamente isso, tá? Da mesma forma que se o b ao quadrado vale 1/4, o b seria a raiz de 1/4, né? Mais ou menos a raiz de 1/4, que vai dar mais ou menos meio. Aqui a gente vai colocar só o meio, tá? Vou colocar só um módulo dele, tendo em vista que, né, é uma distância aqui que a gente está trabalhando, ok? A esquerda do centro, 0,5 unidades, e a direita do centro também 0,5 unidades. Na verdade, o B é para cima e para baixo. O A que é para a direita e para a esquerda, né? Porque o B tem a ver com aquele eixo vertical. Ok? Tranquilo aqui? Uma vez que eu achei o A e o B, eu vou focar onde? Naquele teorema de Pitágoras e vamos achar o nosso C. Eu vou ter que A ao quadrado, que vai dar 2 ao quadrado, é igual a B ao quadrado, esse cara aqui mais o C ao quadrado. E aí a gente finaliza, né? Vou ter que C ao quadrado é igual a quanto? Aqui está dando 4. Vou passar esse 1/4 lá para o outro lado, né? Que aqui dá 1/4. 4 menos 1/4. Eu vou ter que C é igual a quanto? Vamos lá, ó. 16 menos 1, 15/4. Raiz de 15/4. Vai ficar raiz de 15 sobre 2. Ok? Porque o 4 vai sair da raiz. Vai dar raiz de 15 sobre 2. Uma vez que eu achei o C, é mole achar a distância focal. Vamos voltar lá na nossa figura, Jansen? Volta a nossa figura aqui, rapidinho. Ó, eu acabei de achar o valor de C, né? A distância focal é exatamente essa distância daqui a aqui, ó. Então ela vale sempre o dobro de C, né? A gente achou o A lá, se eu não me engano, deu 2, né? Quer dizer que é 2 unidades para cá e 2 unidades para lá. A gente achou o B, que é meia unidade para cima e meia para baixo, aqui do centro. E achamos o valor de C, que é raiz de 15 sobre 2, não é isso? Quer dizer que é
Do centro para lá, raiz de 15 sobre 2, raiz de 15 sobre 2. Então, a distância focal é o dobro de C. Volta com a questão. Se o C vale raiz de 15 sobre 2, eu vou ter que a distância focal é o dobro disso aqui. Vai cortar o 2, né? Vai dar só raiz de 15. Morri. Ok? E aí, filhão? Você tá vendo o que eu tô vendo ali embaixo? É o quê? O nosso gabarito tá devagarzinho lá na letra C, galera. C com certeza entendi essa questão, professor. A galera já vem me pedindo há algum tempo aí para resolver questões de cônicas, né? De repente eu vou fazer uma playlist aí passando a parte teórica sobre cônicas. E aí a gente fala de todas, hipérbole, circunferência, elipse, e assim a gente vai embora.